Vamos. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro virtual, mais um instante alternativo, esse momento diferente em que o modelo presencial, né, da nossa formação não é possível. Então vamos nos adaptando, vamos vivendo esse instante diferente, vamos colaborando do jeito que pode. Algo que eu falei na segunda-feira, e eu repito agora, até por personagens diferentes aqui hoje, não sei se todos assistiram lá a nossa conversa de segunda-feira, finalizando a reorganização do espaço geográfico a partir do desenvolvimento e uso das tecnologias. Nossa conversa hoje é globalização, mas, enfim, antes, né, o recado é dizer o seguinte: nós não temos, de fato, uma previsão de retorno presencial, né? Mas a Secretaria de Educação já coloca público que esse tipo de atividade remota, incluindo aqui, né, essa contabilidade de aulas, agregada a uma série de outras atividades, como as aulas na TV, por exemplo, ou atividades impressas para alguém que tenha dificuldade, acompanhadas as atividades que nós estamos encaminhando no Google Classroom, todos esses elementos eles vão fazer parte do contexto de contagem do ano letivo, né? Então, a intenção não é que se perca o ano letivo, muito pelo contrário, é que ele seja aproveitado, até porque cancelamento de ano letivo, por exemplo, implicaria numa série de consequências, entre elas a falta de vagas nas escolas públicas do Distrito Federal. Então, é um, muito fácil, no entanto, existem, né, algumas soluções, e uma delas é a utilização dessa plataforma Google, considerando que a Secretaria de Educação tem uma parceria aí já de muitos anos, deveria funcionar melhor, infelizmente, nós, professores, o próprio alunado não tem se apropriado, de fato, daquilo que está disponível na rede. Então, nós vamos organizando, como havíamos combinado em um dos encontros aí para trás, nós vamos nos acertando aqui, a gente vai conversando, sempre numa expectativa aí de 20, 25 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, eu tenho chegado aí aos 40, aos 45, eu entendo que não é muito agradável, muitas vezes, ficar aí olhando para a tela, mexendo, ouvindo, né, logado na aula, por isso a intenção de pílulas, de tempo mais curto. Mas, de qualquer maneira, até aqui a gente não apresentou nenhum assunto que seja verdadeiramente novo, né? Tudo que foi conversado até então corresponde aí ao modelo revisional, é um instante de repetição daquilo que já havia sido apresentado. Então, a partir dessa conversa de hoje, que é globalização, é que nós vamos começar a ingressar, né, incluir aí temas novos, claro, vai coincidir também com o assunto que vai estar ministrado nas TVs, vinculados aí pela própria Secretaria de Educação, alguns de nós professores, né, estaremos também atuando, participando, eles vão aproveitar nosso material, e aí eu estou dizendo tudo isso, porque se até aqui, né, muitos dos alunos da turma, né, têm deixado de participar, ou de frequentar, exatamente pela ausência, né, de obrigatoriedade, não vai demorar muito para que esse modelo seja obrigatório e, consequentemente, a gente organize uma sequência de salas de aulas e horários com os outros colegas professores, né, e colocando aí à disposição de vocês não só conteúdo, não só informação, mas também atividades e material para o processo avaliativo. Então, atentos, né, quem ainda não está devidamente envolvido com esse modelo, quem ainda não identificou quais caminhos, ou por onde, ou por quais caminhos deverá acessar, por exemplo, a sala de aula, né? No nosso caso, do ginásio, nós temos uma sala de aula oficial, né? Essa sala de aula oficial, ela vem ali com alguns professores cadastrados da semestralidade, portanto, os que acompanham vocês nesse instante. Eu tenho uma turma, uma sala específica para os estudantes do terceiro ano, então uma sala de aula de geografia, nessa sala, nesse link da sala de aula de geografia que eu tenho entrado, né, no Meets ou no Google
Hangout, Meet, que é esse aqui, esse espaço, esse ambiente virtual que nós estamos inseridos, tá? Então, talvez pode ser que alguém entre lá no link que está na sala do terceiro ano, e aí dá uma divergência, não consegue entrar, enfim. Eu vi que o professor Clayton também abriu uma sala, né? Então, para quem não está informado, né, procure saber, ele disponibilizou um material, mas ele também, na sala principal, mas ele também abriu salas, né, espaços virtuais para arte, e tende a ser uma tendência, isso vai se repetir aí com os outros colegas. Bom, então, dados os recados iniciais, vamos efetivamente começar a nossa conversa de hoje, já então 6h20, imagino que não entra mais ninguém, né? Então aparece aí para todo mundo, espero que esteja já aparecendo, essa primeira página aí do slide, ela serve, na verdade, como referência, como indicativo do nosso bate-papo cotidiano, tá? Ela vai ficar como referência, eu sempre para que vocês possam saber qual é o tema, então a identificação aí com uma caricatura, aparece lá, né, o nome da escola, logo na sequência, em amarelo, eu tenho colocado os títulos, né, os temas das aulas. Perdeu uma aula, acessa lá, pode ser pelo Google Class, pode ser no espaço que eu identifiquei lá, chama lá na Casa do Aldo, muito criativo esse nome para um canal de YouTube, eu estou até pensando em mudar de profissão depois dessa minha sacada, mas enfim, acessa e aí assiste, tá certo? Bom, então, vamos lá, vamos dar sequência, a gente então avança, né, sempre considerando aí que essa tela inicial serve, na verdade, para a gente também se lembrar que trata-se de um ambiente formal, né, de sala de aula, então alguns procedimentos são importantes, entre eles aí a gentileza, né? Então, já velho de guerra, qualquer questão, qualquer dúvida, acesse também ou procure pelo e-mail, tá bom? Então, vamos lá. A gente encerrou a conversa de segunda-feira exatamente com esse slide que aparece aí para vocês. Então, em 1500, nós tínhamos um mundo, né, que não reconhecia a existência de outros espaços que não fosse o continente europeu, o continente africano e o continente asiático. Esse não reconhecimento não tem nada a ver com o poder geopolítico, na verdade tem a ver com a informação e a tecnologia que eles tinham disponível naquele momento. Alguns anos antes, para ser mais exato, 1492, há uma descoberta do território que logo vai ser chamado de América, começa então uma outra interpretação do mundo, e aí, claro, a gente pode identificar que o mercado mundial ele toma um outro rumo. O mercado planetário deixa de existir especificamente nas relações comerciais entre o território europeu e o espaço asiático, mais pontualmente as Índias. Então, o mundo tinha essa grande dimensão, né, grandes desafios para atravessar e mudar, na verdade, de perspectiva, e um salto expressivo, diminuindo os espaços comerciais no mundo, vai acontecer já no século XVIII, período, então, em que a Revolução Industrial vai marcar essa mudança de perspectiva comercial, a produção muito significativa dos mais variados gêneros vão, na verdade, começar a mudar também o hábito ou os hábitos de qualquer povo, de qualquer povos, mundo afora. Então, a gente começa a ter alterações do ponto de vista cultural. Hoje, um brasileiro, um estadunidense, um francês, um sul-africano, um egípcio, um indiano, nós temos praticamente os mesmos hábitos, né? As músicas que escutamos, os veículos que nos transportam, as marcas de roupas que utilizamos, as propagandas que vão acontecer lá nos jogos esportivos, seja Olimpíada, Copa do Mundo, Copa de Judô, corrida, não importa. O mundo, ele ganha outros contornos comerciais a partir da Revolução Industrial, aí, 1790, então, representado, você vai percebendo que a bolinha vai diminuindo de tamanho, ou o geóide, né, para a gente tratar a Terra aí, ela vai diminuindo de tamanho. Quando a gente chega no início do século XX,
essa dimensão planetária de vista comercial, e ela diminui nas estratégias. Então, o mundo vai ficando menor, vai ficando mais perto, vai ficando mais próximo. É lógico que, fisicamente, o planeta é o mesmo. Ele não diminuiu fisicamente de tamanho, ele não ficou menor, ele ficou, na verdade, mais próximo no sentido comercial, no sentido da comunicação, no sentido de valores, inclusive. Né? E nesse século XXI, que aqui estamos, já há 2 décadas do novo milênio, 2020, um mundo muito pequenininho, e essa pequenez, ela, na verdade, é resultado de algo iniciado lá em 1500, que a gente chama de globalização. Então, quando a gente fala de globalização, especificamente, eu preciso que vocês lembrem, aí eu vou pegar um marca-texto aqui para ficar destacando, né, na medida que a gente for conversando. Eu preciso, na verdade, que você compreenda. A globalização, ela é uma perspectiva comportamental que pode ser entendido como um processo, né? Esse processo de estreitamento, de aprofundamento dos diversos modelos de relacionamento que as nações fazem umas com as outras. Então, nós nos relacionamos economicamente com os países, nós nos relacionamos socialmente com os países, nós nos relacionamos culturalmente com os países, nós nos relacionamos politicamente. Então, o mundo inteiro fica interligado, o desenho aqui é muito feliz, na verdade, nessa apresentação, né, de interligação de pontos. Então, o mundo inteiro ele está, de algum modo, ligado, conectado. E a gente percebe as dificuldades dessa nossa conexão, ou as dificuldades e atraso, provando que essa globalização não é necessariamente para todos, num instante como esse. O argumento e as dificuldades da Secretaria de Educação nesse instante, né, para manter ou para organizar as suas aulas virtualmente, algo que já é normal, que já tem acontecido, já nesses últimos 2 meses, em muitas das escolas particulares, a escola pública não consegue fazer e não vai faltar um momento no telejornal que alguém o diga. Olha, nem todo mundo tem internet, olha, nem todo mundo tem computador, ou quando tem computador, é um computador em casa, como é que as pessoas vão, que tenha lá vários estudantes da mesma casa, a fazer uso daquela plataforma, fazer uso daquela informação, poder acessar no instante que se necessita. Então, são essas coisas que mostram, ou já começam a deixar aí, né, no nosso radar, a ideia de que a globalização, de fato, não é um elemento que valorize a todos os indivíduos, muito pelo contrário, ela valoriza a integração de mercados, ela valoriza as relações econômicas entre os grandes conjuntos empresariais. Dias desse aí, eu falava isso também na segunda-feira, o ministro, né, da Economia, o ministro da Fazenda no Brasil, ele dizia, olha, as grandes empresas são as que nos importam, e ela é a lógica da globalização, as grandes empresas, os grandes conglomerados vão adquirindo, vão comprando tudo, vão eliminando concorrentes, né, não importa se o concorrente é maior, médio, menor. Aliás, os menores são os que mais sofrem. Tem uma história muito bacana, né, daquele refrigerante maranhense que muita gente conhece, que é o Guaraná Jesus, por exemplo. É um refrigerante pequenininho que lá nos anos 80, 70, 80, né, chegando aos anos 90, conseguia, na verdade, ter um mercado muito maior do que o poderoso ou a poderosa Coca-Cola. Se ela não pode vencê-lo, o que faz? Adquire. E aí compra o produto, compra, né, a marca. É claro que a história não é tão curta assim como eu estou fazendo, mas é só para você entender um pouquinho a dinâmica da globalização. Então, eles vão lá, adquirem a empresa, que era uma empresa de fundo de quintal, uma empresa pequenininha, tiram o produto de circulação, e quando eles voltam, 3, 4, 5 anos de novo, com o Guaraná Jesus, e alguém já deve ter visto aí, ele numa garrafinha, numa latinha toda enfeitada, ele já vem glamourizado, ele vem, na verdade, com aquele apelo de produto ligado às mensagens afetivas, né, de quando boa parte dos consumidores de hoje eram crianças e tomavam aquele produto. E ele não vai custar barato como ele custava antes. Então, uma grande empresa adquire, transforma, e nessa transformação ganha muito dinheiro, colocando, como diriam os flamenguistas, num outro patamar, um produto que era um elemento regional ali, né, pontual de um dos estados do território brasileiro. Então, eu estou dando o exemplo do refrigerante, mas isso poderia ser lembrado em infinitas condições, né, de mercado aí, claro, com o processo de globalização. Lembrando, não para todos, né, sempre para alguns poucos e normalmente os privilegiados. Tá? Uma característica, e a gente pode destacar aqui também, né, dessa globalização, é uma
diminuição de barreiras econômicas, né, a eliminação dessas barreiras econômicas. Agora, quando se fala, eu vou até mudar a cor aqui, né, para que fique muito claro esta análise. Quando a gente fala de eliminação de barreiras, né, de imigração, fluxos, né, migratórios, aí a gente tem um ponto para pensar, a gente tem um ponto para analisar. A história não é bem assim, né, os fluxos migratórios, eles começam, em primeiro instante, pensados nos blocos econômicos, como uma alternativa, né, livre circulação de mercadorias, de pessoas, mas a gente sabe também que há uma série de barreiras. A Inglaterra, por exemplo, quis sair do bloco que estava para eliminar ou diminuir ou para controlar esse fluxo migratório. Os Estados Unidos, né, o atual presidente é eleito lá nos Estados Unidos porque promete limitar a entrada de latinos, de estrangeiros, aquela ideia de construir um muro entre os Estados Unidos e o território mexicano. Então, são alguns pontos que também fiquem aí no radar, fiquem atentos, né, nesse bate-papo sobre a perspectiva global. Tá? Bom, então a gente está falando de globalização, tem uma origem esse negócio. Começou quando, né? Então lembra lá do globinho anterior. Deixa eu de novo mudar minha caneta. Eu sempre olho para cá porque tem um outro monitor aqui, onde eu vou acompanhando vocês e todas as ferramentas que aqui o material Google e o próprio PowerPoint me disponibiliza, né? Então, mercado global, globalização, vamos usando aqui as ferramentas que os caras dão. Então não estranhe se eu olho para um lado, olho para o outro. Essa minha variação aqui é porque é uma grande, um grande painel de atividades aqui, né? Então, olha só. Volta lá naquele globinho do início, né, que terminou a aula passada e começou a aula de hoje. Então, no século XV, né, finalzinho do século XV, nós tínhamos uma perspectiva mercadológica chamada de mercantilista. Então, nesse momento, né, você tinha os grupos, né, mais organizados, os países mais organizados da Europa, que montavam lá expedições, né, com grandes navegadores, e saíam em busca de novas riquezas, novos mundos. Então, esse é um instante em que o mundo vai deixando de funcionar, né, diretamente no seu espaço territorial, só no seu lugar, só para aquela comunidade, e começam as grandes misturas. Né? O mundo vai ficando pequenininho no que diz respeito aos limites. Então, já, né, lá no século XV, a gente tem, em 1492, a descoberta da América. 8 anos depois, aquilo que a gente chama de encontro, descobrimento do Brasil, 1500, né, 1501, a gente começa o século XVI, mas aí já está estabelecido as grandes navegações, a perspectiva mercantilista ela está sendo superada pela lógica de organização econômica capitalista, que perdura até os dias de hoje, e aí, né, já lá no século XVIII, a gente vai ter um grande fluxo de desenvolvimento tecnológico, de técnicas, de aproveitamento da força de trabalho, com aproveitamento dos produtos desenvolvidos e criados. Então, países distribuídos pelos diversos continentes acabam, na verdade, né, se favorecendo dessa mudança comercial com uma grande quantidade de produtos no mercado, que é o que nós vamos chamar de revolução industrial. Bom, então, vale destacar que, no período das grandes navegações, os europeus começam a colonizar outros espaços, e, né, com essa ideia de entrar em contato com outros povos distribuídos em outros continentes, estabelece uma relação, né, de domínio, uma relação comercial e cultural muito importante. Nós estamos aqui nesse momento conversando na língua portuguesa, exatamente porque portugueses estiveram aqui e impuseram, melhor dizendo, a sua linguagem, o seu modelo, né, a sua religião. Então, por que esse predomínio cristão, por exemplo, aqui? Por que é uma população tão católica? Obviamente, por interferência, por influência dos portugueses europeus. Tivessem sido outros grupos, provavelmente outras perspectivas religiosas, outros hábitos, outros costumes, outra língua nós teríamos. Aliás,
boa parte dos países que estão ao nosso redor se comunicam, por exemplo, na língua espanhola, né? Só para a gente ter como referência e entendimento. Tá? Bom, no século XIX, a gente tem alguns avanços importantes, né? O uso de energia elétrica, a circulação através das ferrovias, o uso de navios agora mais velozes, não é mais a vela, mas a vapor. Então, as distâncias vão ficando menores, os produtos vão chegando cada vez mais rápidos e vão encontrando, vão chegando aos lugares mais distantes, né? E isso, na verdade, se transforma num grande conjunto de modificações que acabam justificando também toda a intensidade de modernidade, ligação entre as partes, entre os povos, especialmente aqui no século XX, né? O século em que os pais de vocês, eu também, né, nascemos, tá? Bom, nesse momento do final do século XX, a gente vai ter aí, a partir de 1940, né, coincide com o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, o mundo, então, vai ganhar um up, né, na apropriação de produtos, na organização, na verdade, econômica. A gente já falou aqui da Guerra Fria, o papel que ela exerceu na construção da modernidade, né? E durante o período de Guerra Fria, a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, ela tinha um viés, uma perspectiva de entendimento do mundo, então o famoso viés ideológico, né, como gosta de destacar aí os atuais governantes do Brasil, né, dentro dessa perspectiva ideológica existia uma certa barreira de contemplação, né, da produção, na verdade, de gêneros ou uso de tecnologia. Como, na verdade, a União Soviética chega ao fim, ali em 1991, nós entramos na tal nova ordem mundial, e aí todos os países, todos os espaços que faziam parte ali dos aliados da União Soviética, o chamado bloco comunista, eles passaram, na verdade, a conviver com o liberalismo, com o capitalismo, com formas de governo diferentes daquilo do que eles estavam acostumados. Isso implica, na verdade, impulso mercadológico, impulso econômico, mudança nas necessidades, inclusive, de determinados profissionais para as variadas áreas e, claro, a chegada de grandes empresas para intensificar a dinâmica econômica mundial. E aí nós vivemos um novo instante do liberalismo, um novo daí o termo neoliberalismo. Ele ganha muito impulso, né? A globalização passa a ser um termo com grande abordagem, né? Claro que tem gente que descobriu o termo globalização recentemente, fica aí dizendo globalização é isso, é aquilo, mas, né, a gente passa a identificar um mercado global, um mundo global, a partir do final lá nas grandes navegações, é claro, mas a partir do final da União Soviética, com o neoliberalismo, a globalização econômica, cultural, dinâmica do mundo, ela se torna, na verdade, um elemento muito mais palpável, muito mais próximo, muito mais real no cotidiano. O que a gente pode identificar como característica da globalização? Se aparece lá numa avaliação, se aparece na sua prova do Enem, né? O que a gente pode apontar como característica da globalização? Primeiro elemento, identificar a globalização de integração. E essa integração, pelo menos em 3 eixos: de ordem social, né, a vida em sociedade; de ordem econômica, emprego, renda; e de ordem política, e a governabilidade. Aliás, o mundo está vivendo uma reviravolta, né? Se até bem pouco tempo predominava no mundo uma governabilidade de centro, e aí estar de centro significa, né, não permear nem com as perspectivas mais radicais da direita, nem as perspectivas mais radicais da esquerda. Isso tem invertido e o mundo tem assumido uma postura de extremismo à direita, aliás, beirando aquilo que aconteceu com o planeta às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Mas isso é um outro papo, para um outro momento, para um outro dia. E, de fato, a globalização, ela cria esse nível de integração desses 3 conjuntos. Nós vamos ter também, como característica da globalização, relações comerciais, né, num cenário mundial. Então, aumento, valorização de uma moeda em detrimento da desvalorização da outra. Vamos traduzir isso: aumento do valor do dólar, desvalorização, por exemplo, do real, quando a gente pensa no Brasil; ações na bolsa de valores, né, empresas passam a valer muito num dia, não valem nada no outro dia. Então, esse mercado, ele na verdade afeta o mundo inteiro, e aquilo que acontece
Por exemplo, agora nós estamos aí às 18h39, né? Então, no território japonês, 6 horas e 40 minutos, 39 minutos da manhã. Então, daqui a pouco, abre lá a Bolsa de Valores de Tóquio, né? Mais ou menos 9 da noite para nós aqui, 9 horas da manhã para eles lá, e aí, nessa movimentação, quando eles encerrarem as atividades econômicas da Bolsa de Valores de Tóquio no dia de amanhã, nós que ainda vamos, né, ver o cenário acontecer, já entramos com a Bolsa de Valores ou em queda ou em alta. Então, uma integração, na verdade, desse mercado mundial. Fortalecimento das relações internacionais, elas se tornam importantíssimas, é significativo que se tenha uma boa diplomacia, o Brasil sempre manteve boas relações com o mundo inteiro, mas está fazendo uma força danada para estragar esse contexto, né? Então, futuros diplomatas aí atentos, porque, né, esses noticiários todos que nos cercam ajudam vocês aí na construção de um cenário diferente em breve, tá? Nós também temos como característica da globalização aumento da produtividade, aumento do consumo de bens e serviços, então, nós vamos, né, da noite para o dia, vira moda tomar açaí, eu sei que muitos de vocês aí, né, são adeptos desse tipo de lanche ali pertinho da escola, da noite para o dia, um food truck fica mais famoso do que as grandes lanchonetes, e aí todo mundo vai comer hambúrguer caseiro, aquela história toda, com altos valores, você vai, na verdade, criando padrão, né? Não que o food truck vai ser do mesmo dono, mas é uma perspectiva, uma padronização de modelos de consumo, modelos, né, associados aí ao que a gente vai chamar de moda. Também é marca da globalização, avanço tecnológico. Olha aqui, a gente conversando, né, com o computador. Olha aqui, vocês assistindo uma aulinha xarope, né, na tela aí do seu smartphone, talvez, né? Então, é um avanço tecnológico. Isso se fosse apresentado, por exemplo, para minha mãe, apresentado para os pais de vocês, né, seria visto, na verdade, como um absurdo, uma loucura, ainda que o modelo EAD, escola à distância, já esteja à disposição do cenário mundial há algum tempo. Mas a gente está falando de uma escola pública, nós estamos falando de um ano final de educação básica, e dentro desse jogo, aí, na verdade, esse modelo que a gente está usando aqui gratuitamente as ferramentas do Google, também tem que ser entendido como um avanço tecnológico. Claro que um aumento também de facilidade da comunicação, olha a quantidade de informação que nós temos à nossa disposição, né? Seja aí pelos aplicativos de mensagem, seja pelos canais nas plataformas de streams e por aí vai, tá? A internet contribui aí, com a velocidade das informações, tudo instantâneo, aumento da concorrência econômica, considerando que empresas estrangeiras começam a atuar também dentro do mercado. Acho que todo mundo aqui conhece esses variados aplicativos, né, que permitem compra da China, né? Então, às vezes talvez eu queira comprar um microfone, né, ou um fone de ouvido, eu quero comprar um HD, eu quero comprar um tablet, um telefone, sei lá. Eu posso pesquisar aqui, mas se eu não tiver com pressa de ter o produto nas minhas mãos, se eu entrar num desses aplicativos chineses, eu vou encontrar o mesmo produto, às vezes, com metade do preço. E mesmo considerando o frete, talvez o grande incômodo disso tudo é que vai demorar 3, 4 meses para chegar, mas de resto eu posso pagar menos, e isso é um aumento de concorrência. Um empresário mais esperto, o que ele faz? Ao invés de comprar do fornecedor, ele compra de lá, né, espera chegar essa mercadoria, ela entra no mercado, ele vende na sua loja pelo preço como se ele tivesse comprado do fornecedor daqui, e aumenta a sua margem de lucro. Tudo esperteza, né, que faz parte dessa perspectiva da globalização. Surge um conjunto de blocos econômicos, eu vou mudar aqui a canetinha para dizer o seguinte: esse tema, né, blocos econômicos, ficou certinho, muito bem delimitado. Mas, enfim, esse tema blocos econômicos é um assunto que a gente vai conversar daqui a 2, 3 aulas à frente, sem sombra de dúvida, tá? As fronteiras comerciais, elas vão desaparecendo, ou quase isso, há uma ampliação do uso de maquinário, e aí diminuindo o número de trabalhadores, o que aumenta a responsabilidade da qualificação das pessoas, quando pessoas desqualificadas acabam perdendo espaço no mercado de trabalho. Há pouco eu participava de uma reunião com professores, e alguns diziam da sua dificuldade, ou da sua
da não vontade, por exemplo, de gravar aula, de falar com o computador, e aí ao mesmo tempo, pô, mas se não fizer, né, certamente vai chegar um outro indivíduo muito mais antenado a toda a tecnologia que nos cerca e vai tomar o meu lugar. Então é preciso que a gente, de alguma maneira, também se familiarize com as tecnologias. Estou dando um exemplo numa categoria profissional, mas tem outras que não tem muito para onde correr, porque o maquinário chega, toma o lugar daquele indivíduo e jamais ele vai ser reposicionado no mercado naquela função, vai fazer outra coisa da vida, é lógico. Tá? Bom, crescimento da economia informal, nem precisa de muito exemplo para saber a quantidade de ambulantes que a gente encontra na rua, valorização da mão de obra qualificada, acabei de falar, e um fator muito marcante aí já como referência, inclusive, do neoliberalismo, que é a privatização das empresas estatais. O Estado vai diminuindo o seu tamanho, vai entrando em cena empresas estrangeiras, né? Qualquer tipo de empresa do Estado. Pode ser a Secretaria de Educação? Pode, basta ter um doido, um coragem de comprar 800 escolas e transformar isso no mercado. Claro que aí entram outros debates, a mesma coisa em relação a hospitais, postos de saúde, no nosso caso aqui, UPAs, né? Mas tira desse foco aí saúde e educação momentaneamente, vamos pensar em outros fatores, né? Privatização de bancos, privatização de companhia energética, privatização dos mais variados serviços. Alguns, de fato, o Estado não tem que se meter mesmo, e aí não faz o menor sentido que o Estado seja dono desse tipo de serviço, ou desse ou daquele, né, não se tem nenhum, mas ao mesmo tempo há outros serviços que são estratégicos e que o Estado não pode abrir mão. Tá? Bom, no território brasileiro, a gente deve lembrar de alguns fatores. Primeiro, a nossa colonização europeia, aqui, né? Desde a chegada dos europeus portugueses, nós estamos inseridos dentro dessa perspectiva comercial, né, da globalização. As relações aqui, né, do nosso país, naquele momento, já se mostravam dentro desse patamar antes, econômico, social, cultural, político, mas a gente só vai ter mesmo resultados bem melhor essa globalização a partir do século XX, através do desenvolvimento econômico, como isso chega para cada um dos indivíduos. Então, lá nos anos 90, né, com o governo Collor, tem início uma série de privatizações de empresas, a Vale do Rio Doce, né, Embraer, enfim, empresas importantes vão sendo, né, reorganizadas ali, vendidas. Isso vai continuar nos governos que vão CD, Itamar Franco, Fernando Henrique, né? No governo Lula, no governo Dilma, há uma parada, até porque tem um olhar diferente em relação às privatizações, mas não deixou também de aplicar essa perspectiva neoliberal no território nacional. Tá? Então, há também, né, uma chegada muito significativa a partir qualificado e barato que nós vamos ter no nosso território. Bom, a gente tem ainda alguns pontos para falar da globalização. Eu vou fechar a nossa conversa para não ficar muito extenso, especialmente aqui na globalização econômica. A gente recomeça, né, no encontro da outra semana, a partir desse ponto, né? A globalização econômica, que é, na verdade, o elemento-chave que merece a nossa interpretação quando nós estamos conversando, tratando pontualmente das características, ou pontualmente daquilo que sugere, daquilo que é mesmo a globalização. Tá? Vamos parar aqui, que aí eu não avanço tanto, né, não interrompo onde não deveria interromper. Acho que esse é um bom ponto para a gente retomar ou recomeçar. Beleza? Bom, perguntas, meninos e meninas? Nada? Na verdade, Caio Pedro, Bianca está aí. Não havendo, então, os procedimentos vocês já conhecem, até que eu não... Quer falar, Caio? Pode falar. Abre o microfone aí, pode falar. Eu não tive nenhuma dúvida, não. Tô bem tranquilo. Não estou ouvindo. Até que eu não tive muita dúvida, não. Beleza, então beleza.
Não, tranquilo. Então, mas tendo, não tem problema não, mete bronca, tá? Enfim, gente, olha só, o procedimento vocês já conhecem. Eu vou disponibilizar o material até as 9 da noite, eu deixo separadinho lá na nossa sala, né? Eu mando lá para o YouTube, depois aproveito o link e coloco lá na sala de aula da nossa turma. Até aqui, nenhum exercício. A partir de segunda-feira, então já fiquem atentos aí, eu vou começar a disponibilizar questões de provas, tanto do Enem quanto do PAS, para que vocês estejam resolvendo e a gente possa comentar aqui. Depois dessa etapa, então, a gente está fazendo em degraus, né? A gente começou aqui, esse é o quinto encontro, né? Quarto assunto diferente, mas é o quinto encontro. E aí, sim, a gente subiu, estamos nesse degrau, né? Agora a gente vai subir um pouquinho, vai fazer atividade e discuti-las aqui, tá? Depois a gente vai subir mais um pouquinho, e desse um pouquinho mais que a gente vai subir, a intenção é a gente começa a responder formulários aí, pequenos exercícios, e eu vou aproveitando isso para pontuação. Eu estou protelando um pouquinho essa parte exatamente para aguardar as orientações, tanto da coordenação da escola, quanto da Secretaria de Estado de Educação, que formaliza, ou que vai formalizar esse processo de avaliação em breve, tá certo? Então, é isso. Obrigado aí pelo tempinho dedicado, obrigado pela presença. Precisando de mim, só fazer contato, tá? A gente vai, né, resolvendo aqui e acolá. Acho que foi muito válido. Eu não tinha visto a mensagem que Bianca tinha me enviado e hoje, mexendo lá no Instagram, eu acabei vendo e aí, opa, peraí, então tem um outro problema. Então, enviei aí o linkzinho para ela e acho que deu certo. Então, né, espalhem entre os colegas e relembrem que na segunda-feira, perdão, a gente toma aí a globalização econômica como nosso ponto de referência, nosso ponto de partida, tá certo? Então, é isso, obrigado, boa noite, valeu. Se alguém quiser falar alguma coisa, uma pergunta, essa agora. Nada? Então, interrompa aqui a gravação, valeu, galera, até logo.